alguém da chapa vencedora assumisse, o então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também seria, nas palavras dos investigados, neutralizado. O ministro é citado como Juca e o atentado, segundo a PF, seria cometido em São Paulo ou mesmo em um evento público em Brasília. Os militares presos fizeram um grupo no aplicativo Signal, chamado Copa 2022, para combinar as ações. Moraes era monitorado desde novembro do mesmo ano. No dia 15 de dezembro, a documentação da PF aponta que a intenção era executar o plano, deter ilegalmente o ministro. Esse print mostra que havia agentes em campo. Às 8h33 da noite, um dos integrantes avisa que estacionamento do Parque da Cidade, em Brasília, e pergunta: qual a conduta? Aguarde, foi a resposta. Às 8h57, outro membro afirma: tô perto da posição, vai cancelar o jogo? 2 minutos depois vem o comando: abortar, Áustria, volta para local de desembarque, estamos aqui ainda. A PF afirma que um dos agentes estava perto da residência funcional de Alexandre de Moraes. Após a determinação para cancelar o jogo, ele reclamou: sanhaço, difícil para achar táxi, mas vou chegar, kkkk. Quer que eu te pegue? Pergunta o tenente-coronel Rafael de Oliveira, que coordenava o grupo. Recebe um áudio em que o agente diz que não encontra um ponto, responde com um palavrão e escreve: esse é o tempo de exfiltração. Exfiltração é um termo militar, segundo definição do Exército, com a finalidade de retirar forças, pessoal isolado ou material do interior de um território inimigo ou por ele controlado. O relatório encaminhado ao Supremo aponta que tudo foi combinado numa reunião na casa do general Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. A apuração cita que os assassinatos eram parte de uma operação chamada pelos investigados de Punhal Verde e Amarelo. De acordo com a PF, foi feita até uma lista de metralhadoras, fuzis, pistolas, lança-granadas, total de munição e mesmo bazucas que seriam utilizados. Houve uma avaliação de riscos do golpe. Êxito médio, tendendo a alto. Danos colaterais, ou seja, morte de outras pessoas além dos alvos, muito alto. Todo o plano, segundo a investigação, foi impresso dentro do Palácio do Planalto pelo ex-general da Reserva, Mário Fernandes. Depois do plano de golpe, entraria em curso a segunda fase, uma luta com o militar, a formação de um gabinete de gestão e crise para lidar com as consequências dos atos. O órgão seria comandado pelos generais da Reserva e ex-ministros de Bolsonaro, Braga Neto e Augusto Heleno. Eles também estão sendo investigados. Foi preso também um policial federal. Vladimir Soares fazia parte da equipe de segurança de Lula durante a posse e repassava ao grupo informações sobre o presidente. Delegados afirmam que ele disse em mensagens enviadas que aguardava apenas uma canetada para, nas próprias palavras, atuar em defesa de Jair Bolsonaro e do Planalto. O ministro da Justiça disse que o presidente Lula ficou surpreso ao saber do plano para assassiná-lo. Ele, claro, não podia imaginar, inclusive, que ele poderia ser vítima fatal da ação desses agentes criminosos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, falou em desonra na abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça. Felizmente, o país já superou os ciclos do atraso, mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. Bom, tá aí, a gente provavelmente teremos novidades, porque amanhã Mauro Cid, deve prestar um novo depoimento, dessa vez ao Supremo Tribunal Federal. O depoimento vai ser prestado diretamente para o ministro Alexandre de Moraes, que estava ali nos planos desse grupo de também ser sequestrado, como a gente viu ali nas mensagens, e também depois executado. Novidades devem surgir. Bom, vamos a Brasília, porque hoje a movimentação já é outra por lá, importante. A Tayane está conosco por aqui. Tayane, bom dia para você. Depois de G20, o presidente Lula segue ainda numa agenda de
recepção ali agora, dessa vez, mais voltado para trazer ali uma aproximação com o presidente da China, Xi Jinping, que cumpre agenda aí em Brasília e tem a expectativa de assinar atos importantes de cooperação entre os dois países, né, Tayane? Como será essa agenda por aí? Exatamente, Paty. O dia está bem movimentado aqui na capital federal, viu? Um ótimo dia a você, a Cíntia, a todo mundo que acompanha a nossa programação. Está sendo uma quarta-feira típica aqui em Brasília, forte esquema de segurança, inclusive até para nós da imprensa nacional. Foi complicado chegar aqui no Palácio do Planalto para conseguir passar as informações para vocês. Então, a agenda já começa às 10 horas da manhã, com uma cerimônia oficial de chegada do presidente Lula, né, com o presidente Xi Jinping, da China. Às 10h30 já vai ter uma reunião com os dois presidentes, tudo isso lá no Palácio da Alvorada. Às 11 horas da manhã vai ter uma reunião ampliada com o Xi Jinping e ao meio-dia, como você estava falando, Paty, uma cerimônia de assinatura de atos, né, importantes para essa relação econômica Brasil-China, que estão celebrando aí 50 anos de parceria. E ao meio-dia 15 vai ter uma declaração conjunta à imprensa, que a gente vai acompanhar, né, qual será esse relato aí dos dois presidentes. À 1h da tarde, um almoço será oferecido pelo presidente Lula e também pela primeira-dama Janja, em homenagem ao presidente Xi Jinping, e às 6h30 também vamos ter um jantar oferecido, né, pelo presidente Lula ao Xi Jinping lá no Palácio do Itamaraty. Então, daqui de Brasília, eu sigo acompanhando toda essa movimentação que mudou todo o esquema de trânsito, segurança aqui em Brasília hoje. Que é o maior parceiro comercial do Brasil, certamente.